E nessa luta para evangelizar, a gente sempre precisa procurar meios para melhorar, não é assim? Na sua casa, para conduzir a sua família, também não é assim? Hoje não fui muito bem lá na minha casa, amanhã eu preciso ser melhor. E aí o que eu faço para ser melhor? A gente procura viver a oração, não é? Nesse tempo de quaresma, o que eu estou procurando fazer para me tornar uma pessoa melhor, para me aproximar de Deus? Hoje nós vamos falar de algo que nos ajuda muito, um sacramento, o sacramento da confissão, também conhecido como sacramento da reconciliação ou penitência. É uma prática importante na nossa vida espiritual. Concorda comigo? Muito importante. É um ato de amor e confiança na misericórdia infinita do nosso Deus, que sempre aí está pronto, né, para nos perdoar, nos acolhe. Quer sempre que voltemos o nosso coração, a nossa vida para Ele. Que nos voltemos a Ele de coração contrito e Ele de braços abertos nos acolhe. Por isso, eu não estou sozinha não nessa conversa sobre o sacramento da confissão. Padre Alain já está por aqui. Pode vir aqui, Padre Alain. Seja bem-vindo. E nós vamos refletir sobre esse importante sacramento, que é o sacramento da confissão. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, falei que o senhor ia voltar rápido? Voltei rápido? Voltou rápido, louvado seja Deus. Vamos sentar, Padre, para a gente conversar, falar sobre esse sacramento, Padre, que é tão importante na nossa caminhada de fé, não é, Padre Alain? Muito importante. Aproveito aí que você falou que eu voltei rápido. Na presença de pessoas agradáveis como você, como o devoto e a devota que nos acompanha em casa. Isso mesmo. A gente sempre procura voltar, né? Volta é uma rápido. grande alegria estar aqui sempre com você, com vocês devotos e devotas. Ô, Padre, mas eu falei que o senhor voltou rápido, mas não é porque a gente não sentiu falta, não, porque a gente sentiu falta do senhor, viu? A gente quer sempre o senhor por perto, sempre por aqui nos ajudando. Sempre que dá, O senhor está aqui, né, sempre Padre? que é possível, estaremos por aqui para ajudar aí também na caminhada do devoto, da devota, e também sempre estabelecer esse relacionamento com o povo que reza conosco e sempre procura aí fazer a sua caminhada de fé. Esse é das nossas bases e missões, né? Como missionário e como padre. Mas nós estávamos falando do sacramento da confissão. E eu até Exatamente. fiz uma pergunta enquanto o senhor estava aí se acomodando. Sim. Padre, o sacramento é muito importante para o nosso sacramento da confissão, para a nossa caminhada. Muito importante. Todos os sacramentos, não vou voltar nesse ponto, mas só retornando todos os sacramentos são importantes e eles condizem com a nossa caminhada. E esse sacramento que nós estamos falando, da confissão, penitência, como você falou, reconciliação, e além disso também no catecismo encontraremos outros 2 nomes, que é da conversão e o sacramento do perdão, que nós não citamos tanto esses outros 2 nomes, né? Mas principalmente esses outros 3. Ele é de suma importância para a nossa caminhada, para a nossa vida espiritual, vida também de caminhada no dia a dia, né? Por que ele é de suma importância, né? Não sei se eu já estou adiantando essa pergunta. Não, pode ficar à vontade, pode falar tudo Porque, pra como gente. todos os outros sacramentos. Bom, nós aprendemos que o primeiro sacramento que está logo no início da nossa vida cristã é o batismo. Pelo batismo nós recebemos aquela, podemos dizer assim, reconciliação com o Pai, no sentido, a primeira vez que nós temos os nossos pecados lavados na água do batismo, pelo batismo. Aí nós poderíamos pensar, então se eu já sou batizado, se eu já tive os meus pecados lavados, principalmente aquele pecado original, então eu não precisaria mais me preocupar com os pecados, eu não pecaria mais? Seria muito bom se isso Seria acontecesse. muito bom. Agora vem o problema, que não é assim, né? Não é assim. A Não cada é passo que a assim. gente dá, a gente peca ou faz uma coisa que não pode. Que não é isso? pode. Mas não é também, eu assim, vou abrir que temos que cuidar também para que nós não comecemos a jogar o fardo do pecado sobre nós, no sentido de nos acharmos sempre, podemos classificar Tá tudo fazendo alguém, errado. alguém pode, que não né? tem valor, né? Entendi. Sim, o pecado está aí. Não podemos tirar essa dimensão, está aí. Não, ele existe. Ele existe. Mas também existe ao lado, e muito maior que ele, é a misericórdia do Senhor.
Mas não tiremos essa dimensão do pecado, temos que cuidar, né? Então, eu fui batizado, eu fui apagado aquele pecado original, mas mesmo assim, depois que eu começo a minha caminhada de fé, que eu tenho esse nascimento através do batismo, na minha caminhada ainda permanece aquilo que a igreja chama de concupiscência, que é o quê? Essa inclinação ainda de continuar fazendo, de às vezes errar na caminhada, né? Que condiz o quê? Com a nossa própria fragilidade humana, né? Com a nossa própria, às vezes, incapacidade de responder ao amor tão grande de Deus, né? Essa infidelidade. Ô, Padre Alain, aí essa questão da confissão, o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, ele também é chamado sacramento de cura? Nós podemos falar que ele é um sacramento de cura ou não? Na igreja tem os sacramentos, eles são colocados dentro dos grupos, né? Por exemplo, temos da iniciação cristã, que são os 3 primeiros, e depois nós temos 2 que estão dentro do sacramento de cura. A unção dos enfermos e o sacramento da penitência. Então, que é o sacramento da confissão, da reconciliação. Então, quando nós vamos fazer, porque muitas pessoas falam, né? Está passando por um tempo difícil, vai confessar que vai melhorar. Mas não é de qualquer jeito que eu tenho que ir lá só para falar tudo que eu tenho para falar e pronto, sem reconhecer dentro de mim que realmente eu estou errada diante daquela situação. Eu tenho que ter um exame de consciência. É importante esse exame de consciência para me preparar para uma boa confissão? Vamos lá. Eu achei muito importante e pertinente essa pergunta que você faz. Você até coloca, eu vou lá falar tudo que eu tenho para falar. Não é assim. Nós temos que aprender hoje em dia que existem na Igreja Católica um outro meio também. Você tem a confissão, o sacramento da penitência, como nós chamamos, reconciliação, e você tem aquilo que nós chamamos de direção espiritual. Eu gostaria de fazer essa diferença, porque até a sua pergunta foi pertinente na sua fala, que às vezes as pessoas confundem confissão com direção espiritual. Por quê? Porque o assunto da confissão é exatamente os seus pecados. Os seus, podemos dizer assim, erros diante da sua relação com Deus. É aquilo que te leva, aí até o sacramento da reconciliação, é isso, você reconcilia-se com o Senhor. Por quê? Porque em algum momento você rompeu a linha do amor de Deus, então você cometeu ali uma ferida, sacramento da cura. Cura o quê? Uma ferida. Porque o pecado é uma ferida. Uma ferida ocasionada onde? No seu coração e principalmente na sua relação com Deus. Deus nos ama, mas às vezes nós rompemos essa relação. Então, o sacramento da cura vem curar essa ferida. O que você vai... Então, qual é a matéria? A matéria, podemos dizer assim, o objeto, o assunto do sacramento da penitência? É esses momentos, esses pecados, esse momento em que você fez uma atitude que não condiz, não era condizente com a sua vida cristã. Então, é isso que você vai contar lá, os seus pecados. E qual é a diferença da direção espiritual? Na direção espiritual, você pode levar assuntos da sua casa, até porque dificuldades em casa. O Padre Alain, se for meu diretor espiritual, ele precisa saber de muita coisa para dar uma direção espiritual. Então, ele vai querer saber mesmo de tudo que está acontecendo. Diferente de quando eu vou confessar que eu conto só os meus pecados. E confissão, ela tem as indicações do tempo a ser feito. Por exemplo, a igreja pede, no mínimo, que quem tem a idade do juízo, vamos dizer assim, a idade da razão, que é 7 anos, como nós falamos, ou até 10, que seja batizado. É interessante observar isso, tem que ser batizado. Eu não sou batizado, eu posso me confessar? Você tem que ser batizado, porque o batismo é a entrada de todos os sacramentos. Se for batizado, pode viver o sacramento da confissão? Tem que viver. Se você não ser batizado, aí não tem como. Você não tem como receber a absolvição. Olha que interessante. Aí o que acontece? Então, a partir da idade da razão, que geralmente é 7 anos, depois de batizado, você é chamado à igreja pelo menos uma vez no ano, confessar os seus pecados graves. Então, eu devo confessar só uma vez no ano? Não. A igreja está dizendo que, para diminuir o problema, pelo menos uma vez no ano. Mas eu posso confessar quantas vezes?
Bom, a igreja não estipula uma quantidade. É lógico que você tem que analisar. Por quê? Porque tem que cuidar para não... É uma vez, mas por que eu vou confessar só uma vez? Por que não manter uma frequência maior? Mas que tipo de frequência também? Todo dia? Aí eu acho que também tem que ter essa análise, né? Juntamente com a orientação de um padre. Qual é o orientado, geralmente? Geralmente, até o Papa Francisco já deu algumas orientações de 15 dias, de 15 em 15 dias, um mês. Não deixar prolongar muito. Todo dia, toda semana. Por quê? Porque, às vezes, os pecados não variam muito. E, às vezes, eu estou contando sempre os mesmos todo dia. Então, talvez eu tenha que analisar o que antecede. Antecede você entrar no confessionário. Eu acho que você até colocou uma questão aí, que acho que eu pulei, mas que o antecede. Por quê? Porque a confissão não começa lá no confessionário. Começa com o exame de consciência. Exame antes, de consciência. Né? Antes. Por quê? Porque o sacramento da penitência, como os outros sacramentos, tem matéria e fórmula. Qual é a primeira matéria? Qual é a matéria? O arrependimento. Eu tenho que estar arrependido. Sim. E eu tenho que chegar lá e contar para o padre uma falta minha. Até porque quando eu me arrependo, eu vou ter mais força depois para vencer se voltar à mesma situação. Não é, padre? Isso é um ponto importante. Realmente, se você estiver arrependido, você tem que... Aí você depois vai ter mais força para vencer se voltar à situação. Isso. Mas o sacramento da penitência, ele é algo que, por mais que você vá ao confessionário, confesse ao padre, é algo que parte de você. Então, por exemplo, o sacramento da penitência, quando você conta, confessa, por isso que é confissão, né? Confessa, conta literalmente, diz, relata ao padre os seus pecados, as suas ações que rompeu a sua relação com Deus. Quando você faz isso, o que já se supõe? Que antes de você chegar lá e contar, você já teve uma contrição, um arrependimento. Porque se eu não me arrependo e chego lá e conta, não é uma confissão perfeita. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, por isso o arrependimento tem que existir. Eu tenho que estar arrependido mesmo. E aí, se alguém está acompanhando a nossa conversa, Padre Alain, e pensa assim, mas padre, se lá na minha casa eu me ajoelho, lá no meu quarto, peço perdão para Deus, Deus não me perdoa, por que eu tenho que contar para o padre o meu pecado? Vamos aí aos dois fatos. Primeiro, a Igreja Católica entende sim que você tem o seu acesso, você pode conversar com Deus, pode pedir a Ele força para vencer o seu pecado. Mas, ao mesmo tempo, ela entende que Deus deixou alguns sacramentos, entre os quais o da penitência. Por que eu confessar a um sacerdote? Colocação até que eu estou fazendo errada. Por que eu confessar a um sacerdote? Porque, às vezes, quando nós falamos confessar a um sacerdote, nós estamos olhando um sacerdote só como um ser humano que está ali querendo ficar sabendo da minha vida, né? O sacerdote não tem o objetivo de ficar, podemos dizer assim, mexendo na sua vida e ficar ali. Ele está ali como um servo de Deus. Tanto é que o sacerdote tem que ter consciência disso. Ele não é o dono do sacramento. Ele é um servo de Deus. E o que acontece? Por que ir ao sacerdote confessar? Nós temos que ter uma contrição. E você imagina, eu posso contar para Deus? Posso. Mas eu estar à frente de um sacerdote, isso faz com que eu tenha que ter uma contrição ainda mais profunda, mais perfeita. E sempre lembrando que nós partimos ao popular. Eu conto ao padre, mas sempre lembrando que, na verdade, o padre seria, podemos usar a palavra, um mediador de Deus. Se, na verdade, o padre está sendo um servo de Deus ali. Ele apenas está sendo, podemos dizer, um instrumento de escuta de Deus. Que, na verdade, você não está contando. Está contando para Deus. Então, é por isso que, às vezes, as pessoas ficam até receosas, né? Que eu olho muito o padre no lado humano. Parece, assim, que eu estou indo lá, é só... podemos dizer assim, colocar para o padre. Vou encontrar com o Padre Alain, não é isso, vou colocar para o Padre Alain. Não. Você acaba colocando para o Padre Alain, mas na verdade o Padre Alain ele não está ali. Está representando o próprio Cristo, ele está como o próprio Cristo ali, escutando. Ô padre, e aí, se na minha comunidade que eu participo, principalmente nesse tempo da Quaresma, tem a confissão comunitária. Confissão comunitária é a mesma coisa que a confissão individual? Vale? Vamos aos pontos. A igreja diz que a forma ordinária de o fiel obter
podemos dizer assim, obter o perdão dos seus pecados é a confissão individual. Confissão comunitária. É possível? Aí a igreja abre mais uma possibilidade, podemos dizer assim, lá no fundo, né? Bem distante. Bem no fundo. Se eu vou lá na minha comunidade, tem a confissão comunitária, ela é válida? Você é indicado que, mesmo que faça aquela celebração e a confissão comunitária, deva ir confessar de forma individual. É a forma ordinária. A confissão comunitária é extraordinária e pode acontecer nas seguintes formas. Primeiro, vamos supor que tem uma grande quantidade de gente. Vamos supor que está acontecendo uma guerra. Suposição, né? Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. É suposição. Mas eu vou citar o exemplo, imagine, né? Com a graça de Deus não vai acontecer. Está acontecendo uma guerra, tem várias pessoas querendo pedir perdão. Talvez não vai dar tempo. Uma tragédia de o padre atender todo mundo. Então, nesse ponto, é aberta essa possibilidade em casos extraordinários. Nesse tempo da quaresma. E mesmo assim, cara, abriu um aço, desculpa. Mas mesmo assim, ainda, se não acontecer a guerra, é indicado depois, na primeira oportunidade, procura a confissão individual. Nesse tempo da quaresma, o padre da minha comunidade é só um padre, eu moro na zona rural, quase não vai padre, mas aí o padre, para atender todo mundo, faz a confissão comunitária. Mas se, de repente, sobrar um tempinho lá e der tempo de eu confessar, vou lá e procuro o padre individualmente. A falta de sacerdote, diz lá o direito canônico, não é uma justificativa muito plausível para não confessar de forma individual. Procure em outro lugar. Eu vou fazer lá a minha confissão comunitária. O padre fez, eu contei lá. E venci esse momento, tudo. Mas na primeira oportunidade, procure e confesse. Porque às vezes eu moro na área rural. Nós conhecemos a realidade da igreja, né? Infelizmente, nós estamos numa escassez de vocação religiosa, vocação para padre. Então, às vezes, você não consegue ter um sacerdote sempre à disposição. Mas vai lá, participe da celebração penitencial, reze com o padre, tudo. Mas na primeira oportunidade que você estiver, confesse o seu pecado. E aí, para quem nunca confessou, para tirar o medo, vamos romper com esse medo. Estou nessa quaresma de 2024, eu quero viver da melhor forma possível, quero me confessar. Chegando lá diante do padre, o que eu faço? Vou rezar o ato de contrição. Exato. E aí vou falar os meus pecados e o padre vai me dar a penitência. Pecados, vai te dar a penitência, satisfação da pena, né? O que é penitência, né? Então é isso, você chega, o padre... não quer saber o seu nome, não quer saber nada. Só os pecados mesmo. Você, diante de Deus, é você. Você chega, faz o sinal da cruz, tem o início. Como não é mais longo, pode ter a palavra de Deus. Mas vamos supor, em santuário, igual aqui, né, no Santuário Divino Pai Eterno, muitas confissões. Na Romaria, muitas confissões. Então, dá de você fazer o rito. Então, você faz o rito mais abreviado, que é... esse que eu falo, faz o nome do Pai, né? Porque é necessária a ação do Espírito Santo, um acolhimento. A pessoa faz o ato de contrição, às vezes antes ou depois, né? Mas faz o ato de contrição, confessa os seus pecados. Depois ela recebe uma satisfação da pena. Depois o padre dá a absolvição dos pecados para ele, né? Vai dar a absolvição dos pecados. Depois que ele aceitar, lógico, a satisfação, né? A absolvição dos pecados, depois que ele aceita a satisfação, depois o padre faz o rito de despedida. Ótimo. Então, Padre Alain, e para quem está acompanhando a nossa conversa, que tem vontade de viver esse sacramento, mas tem muito medo, porque tem pessoas que têm medo. Eu tenho medo demais, será que o padre vai falar alguma coisa? Como que eu vou chegar lá e vou contar tudo? E se eu vou fazer, se não for para contar tudo, eu também não vou? Qual o conselho que o senhor daria para ir se preparando para viver esse sacramento? Todo sacramento, toda a vida cristã, brota da sua relação com Deus. E um ponto elementar, importantíssimo na sua relação com Deus, é a oração. Você até falou aqui antes, né? Oração. Reze. Abra o seu coração. Reze com o coração aberto. Reze com o coração aberto. Peça a ação do Espírito Santo.
Isso. Que às vezes até a pessoa tem vontade. Peça a ação do Espírito Santo. Peça a Ele que você faça o discernimento. Peça a Ele que te dê coragem, te dê força, consciência, para você ir diante do sacerdote. Aí depois você faz um bom exame de consciência, também guiado sempre por Deus. Então, a primeira coisa, peça a Deus essa graça de poder desenvolver em você essa coragem. Isso. Porque muita gente realmente tem vontade, mas às vezes falta coragem. Posso abrir mais uma aspas aqui quanto ao confessor? E aí, então, lá na minha paróquia, às vezes, ou na onde eu vou atender, às vezes eu também não... Acontece, não tenho muita intimidade, assim, eu acho que talvez eu crio, infelizmente, em mim, um bloqueio quanto à pessoa do padre, né? Não quero conversar com ele, conheço ele demais. Padre, né? Conheço ele demais. Trabalho, vejo ele todos os dias, eu vou conversar com ele. Não tem uma relação muito próxima. E aí? Pode procurar em outra comunidade? Pode procurar em outro lugar. A igreja diz, né, que o ministro próprio do sacramento é o sacerdote. E tem um ministro legítimo. Não basta ele ser sacerdote. Ele tem que ser ministro legítimo, que é o quê? Receber o uso de ordens do bispo, do seu superior, para poder atender a confissão. Você não vai, lógico, chegar no confessionário e ficar procurando o uso de ordens dele. Por quê? Não vai se preocupar com essa parte. Estou abrindo essas atas, mas não precisa se preocupar com essa parte. Se ele está ali é porque ele já pode. Se ele está ali é porque ele pode. Entendeu? Está ali, ele pode. Pode atender. Então, qualquer ministro legítimo pode escutar a sua confissão. Ah, mas eu não quero confessar por causa da intimidade, disso. A igreja abre essa possibilidade, que você procure um sacerdote, procure um ministro legítimo. De repente você queira confessar com outro, né? Se sente mais acolhido. Tem todas essas questões. Bom seria se nós confessássemos com qualquer um, mas às vezes... Nós já temos a nossa humanidade é assim, né, padre? Nossa humanidade é assim. Eu já tive pessoas que me encontraram aqui no santuário e falaram, eu perguntei, você veio fazer o que aqui no santuário? Veio agradecer? Não, vim aqui confessar, porque eu não tenho coragem de confessar com o padre lá da minha comunidade, eu só confesso aqui no santuário. Então tem essa oportunidade, né? Graças a Deus. Deus, conhecendo a nossa fragilidade, nos dá essa possibilidade, né, padre? Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Sem contar que os santuários são pontos onde as pessoas procuram muito, porque geralmente os santuários têm uma disponibilidade maior de confissão. De horários, né? De horários. Por quê? Porque o santuário ele tem uma forma de atendimento ao público diferente do que as paróquias. Isso mesmo. Ele é mais concentrado nos sacramentos, então ele sempre tem mais disponibilidades de horário, de sacerdotes. Então, eles se tornam pontos, né? Então, sempre se tornam pontos, né? Muito bom. Foi ótima a nossa conversa, viu, Padre Alain? Foi ótimo também. Sempre é um prazer estar aqui com os devotos, devotas, os nossos telespectadores também, né? Espero ter ajudado aí. Com certeza. Ainda tem muitas coisas, talvez, que nós poderíamos falar, né? Mas eu acho que essas informações preliminares, acho que... Ô, Padre Alain, o intuito mesmo de falarmos sobre o sacramento da confissão aqui no Pai Passa na Frente foi justamente esse, de falar de uma forma bem simples e o que está ali, que pode conduzir as pessoas a buscar esse sacramento, para viver esse sacramento, em especial nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, né, que é um tempo tão importante que a gente precisa buscar essa reconciliação com Deus. Né? Mas o senhor continua com a gente. Daqui a pouco o senhor vai voltar para dar a bênção da água das intenções. Certo, volto Combinado? Daqui a pouco. Então, até daqui a pouco. Viu? Eu que agradeço pela disposição. Até daqui a pouco, no momento de oração. Daqui a pouco. Tá bom? Tá bom. Pode ficar à vontade, viu, padre? Padre Alain, missionário redentorista, sempre muito querido, nos ajudando aí a crescer na fé e nos aproximar de Deus.